Eu nunca fui a menina popular. Nem bonita. Nem descolada. Era aquela garota que passava despercebida nos corredores da escola, com os olhos baixos, a mochila gasta pendurada nas costas e o coração carregado de silêncio. As minhas roupas, sempre muito simples, vinham quase sempre doações da igreja do bairro ou reaproveitadas da minha prima mais velha. Enquanto as outras meninas desfilavam com tênis de marca e cabelos escovados, eu tentava esconder o meu frizz com presilhas baratas e fingia não ouvir as risadas maldosas. Mas elas riam. Riam das minhas roupas, da minha voz suave, da minha forma tímida de andar. Riam até dos meus cadernos cheios de desenhos, sonhos que eu só tinha coragem de colocar no papel. Sonhava em ser estilista. Ou artista. Talvez abrir minha própria marca um dia. Mas, para elas, aquilo era patético. Principalmente para Júlia. Ela era líder do grupo das meninas mais populares. Bonita, segura de si, com pais ricos e um sorriso venenoso. Tudo o que eu não era. Bastava eu entrar na sala para ela cochichar algo e todas começarem a rir. Às vezes, eu nem precisava abrir a boca. Minha simples presença já era suficiente para virar piada. E havia o Pedro. O garoto que eu secretamente admirava desde o 6º ano. Ele era bonito, engraçado, inteligente e cruel. Muito cruel. Nunca perdia uma chance de me humilhar na frente de todos. Um dia, eu deixei cair meus materiais no pátio e, quando me abaixei para pegar, ele chutou meus livros para longe, dizendo: "Vai ver, está treinando para ser faxineira. Já que artista, você nunca vai ser." Todos riram. Até o segurança da escola sorriu. Eu fingi que não me importava. Fingi que não ouvi. Mas, naquela tarde, chorei tanto no banheiro que precisei lavar o rosto várias vezes antes de sair. Em casa, me tranquei no quarto. Deitei na cama de molas duras e abracei meu caderno de desenhos como se fosse a única coisa que ainda me compreendia. Era ali, entre traços de vestidos e cores inventadas, que eu me sentia viva. Era ali que eu desenhava uma versão de mim mesma que o mundo não conhecia. Uma menina forte, confiante, admirada. Mas a realidade era outra. Na realidade, eu era a piada da escola. A garota invisível. A menina que ninguém escolheria para ser par na festa de fim de ano. A que sempre ficava sozinha no recreio, fingindo estar ocupada com algo importante, só para não parecer tão descartável. Naquela época, eu prometi para mim mesma que, um dia, tudo mudaria. Um dia, eu deixaria de ser motivo de riso. E quando esse dia chegasse, eles iriam se arrepender de cada palavra, de cada olhar, de cada riso cruel. Eles iriam implorar pelo meu perdão. Mas ainda não sabiam disso. Por fora, eu mantinha o rosto neutro. Aprendi cedo a esconder a dor com sorrisos tímidos e olhares baixos. Mas por dentro, cada risada, cada apelido maldoso, cada olhar de desprezo se transformava em cicatriz. E o pior é que ninguém via. Nem os professores, nem os colegas, nem os adultos. Era como se eu simplesmente não importasse. Como se minha dor fosse invisível, como eu. Minha autoestima, se é que um dia existiu, foi sendo arrancada aos poucos. Eu não me sentia bonita. Nem inteligente. Muito menos capaz. Comecei a acreditar que talvez eles tivessem razão, que eu jamais teria sucesso, que meus sonhos eram ridículos, que eu nasci para ser figurante na história dos outros. Mas, mesmo nos dias mais escuros, havia uma voz que me segurava. A da minha avó. Ela era minha única âncora. A única que me via de verdade. Sempre dizia: "Não é porque eles não enxergam o seu valor que você não tem. Eles só estão cegos demais para ver seu brilho, minha filha." E eu me agarrava nessas palavras como quem segura uma corda no meio do naufrágio. Era com ela que eu desabafava, com quem eu dividia meus desenhos, minhas ideias, minhas vontades. Ela dizia que eu tinha talento, que eu podia ser o que quisesse. E, por algum milagre, eu acreditava nela. Então, decidi fazer um pacto comigo mesma. Um dia eles iriam se arrepender. Não por vingança, mas para provarem do próprio veneno. Eu queria que eles vissem aquilo que riram, florescer. Eu queria que eles tivessem que aplaudir aquilo que um dia desprezaram. Comecei a me concentrar em silêncio. Estudava sozinha, lia tudo o que podia. Desenhava todos os dias, como se minha vida dependesse disso.
E, de certo modo, dependia mesmo. Me inscreve em concursos online. Comecei a vender ilustrações baratas na internet com um perfil anônimo. Ninguém na escola sabia. Eu não contava nada. Aprendi a calar. Eles achavam que eu continuava sendo a mesma menina boba e frágil, mas por dentro, eu estava criando asas. E a cada pedido que eu recebia, a cada elogio vindo de alguém de fora, algo dentro de mim reacendia. Era como se, aos poucos, eu começasse a reconstruir aquilo que haviam destruído. Demorou, foi doloroso, mas eu estava determinada. Mesmo carregando as feridas invisíveis, eu seguia em frente. Porque no fundo, mesmo com todas as dúvidas, uma parte de mim ainda acreditava que eu era capaz. Capaz de vencer. Capaz de ser alguém. Capaz de me tornar tudo aquilo que eles juraram que eu jamais seria. E isso era o suficiente para continuar. Não foi da noite para o dia. Não houve mágica, nem atalhos. Só havia eu, meus cadernos rabiscados, meu computador antigo e uma vontade silenciosa de provar, primeiro para mim, depois para o mundo, que eu era capaz. Passei anos investindo em mim. Quando terminei o ensino médio, não havia dinheiro para pagar uma faculdade de design, mas isso não me impediu. Usei tudo que aprendi sozinha e preparei um portfólio com meus melhores trabalhos. Me inscreve em dezenas de programas, bolsas e cursos técnicos gratuitos. A maioria nem me respondeu. Mas um dia, um e-mail chegou. Fui selecionada para uma bolsa de estudos em uma escola de arte digital em outra cidade. Lembro da sensação como se fosse ontem. Tremia tanto que mal conseguia clicar para abrir o e-mail. Corri até minha avó com lágrimas nos olhos e ela me abraçou como se o mundo tivesse finalmente reconhecido meu valor. Mudei de cidade com uma mochila nas costas, um celular velho e o coração cheio de medo e esperança. Lá, comecei uma nova vida. Longe dos olhos que me julgaram, eu finalmente podia ser quem eu queria. Investi em mim, mudei o cabelo, aprendi a me maquiar, comprei minhas primeiras roupas escolhidas por mim, do meu gosto. Pela primeira vez, me olhei no espelho e não quis me esconder. Mas ainda era difícil. Houve dias em que eu não tinha dinheiro nem para comer direito. Dividia um quarto minúsculo com duas colegas, trabalhava em um café nos finais de semana, e estudava até de madrugada. Chorava de cansaço, mas nunca de arrependimento. Eu sabia que estava construindo algo. Com o tempo, criei um perfil profissional nas redes sociais para mostrar meus desenhos. Postava sem muitas expectativas. Mas um dia, um vídeo com um dos meus projetos de moda viralizou. Milhares de curtidas, compartilhamentos, elogios de desconhecidos. Pessoas dizendo que eu era inspiradora, que minha arte era diferente, autêntica, poderosa. E ali, tudo começou a mudar. Lojas começaram a entrar em contato comigo. Fiz parcerias com influenciadores. Recebi encomendas de fora do país. Decidi criar minha própria marca de roupas digitais e ilustrações personalizadas. Em pouco mais de um ano, o que começou como um perfil anônimo virou um negócio de verdade, com lucro, seguidores e nome. Abri minha própria loja online. Fui convidada para participar de eventos de moda e design. Dei entrevista para um portal nacional. Um dos meus vestidos foi usado por uma atriz famosa em uma premiação. Eu, a garota invisível da escola? Era difícil de acreditar. Mas era real. Com o tempo, conquistei estabilidade. Comprei meu próprio apartamento. Pude, finalmente, levar minha avó para viver comigo, com todo o conforto que ela sempre mereceu. Transformei cada cicatriz que me deixaram em inspiração para minhas coleções. Cada riso cruel virou combustível. Cada lágrima virou força. E mesmo com todo o reconhecimento, a fama e o dinheiro, nunca esqueci de onde vim. Nunca esqueci das salas de aula onde riram de mim. Dos corredores onde me ignoraram. Das vozes que me fizeram duvidar de mim mesma. Mas agora, aquelas vozes estavam longe. Agora, o mundo me via. E o mais importante, eu também me via. Eu me via como a mulher que sonhou quando ninguém acreditava. Como a menina que ousou levantar, quando todos torciam para que ela caísse. E finalmente, eu tinha vencido. Voltar para a cidade onde fui humilhada parecia, por muito tempo, algo impensável. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse momento chegaria. E quando chegou, não foi com medo.
Foi com a cabeça erguida, o coração firme e a certeza de que eu não era mais a menina invisível de antes. Comprei uma casa grande, moderna, com janelas de vidro e vista para o pôr do sol. A poucos quilômetros de onde cresci. A notícia se espalhou rápido. Em cidades pequenas, todos ainda têm o hábito de comentar sobre tudo. E quando souberam quem era a nova moradora daquela casa dos sonhos, os olhos se arregalaram. Nas primeiras semanas, era como se eu fosse uma celebridade local. Pessoas que mal lembravam meu nome agora me chamavam de aquela que ficou famosa na internet, a estilista da TV, a artista de sucesso. No supermercado, eu era reconhecida. Na rua, sorrisos falsos e olhares curiosos me seguiam. Alguns com admiração. Outros, com uma inveja que nem tentavam esconder. A mesma Júlia, que um dia riu das minhas roupas, me seguiu nas redes sociais e comentou numa foto dizendo que sempre soube que eu tinha talento. O Pedro, o mesmo que chutou meus livros, curtiu meus posts e mandou uma mensagem privada dizendo que queria colocar a conversa em dia. O mundo realmente dá voltas, e eu estava em paz o suficiente para assistir tudo com serenidade. Um mês depois, recebi um convite da antiga escola para participar da cerimônia de premiação de ex-alunos que se destacaram em suas carreiras. A princípio, hesitei, mas minha avó segurou minha mão e disse: "Vai, meu amor, deixa que eles vejam quem você se tornou." E eu fui. Entrei naquele auditório e os corredores pareciam menores do que eu lembrava. As paredes já não tinham o mesmo peso sobre mim. Vi rostos conhecidos, alguns envelhecidos, outros iguais. Muitos, envergonhados. Quando chamaram meu nome, o auditório inteiro aplaudiu. Alguns de pé, outros apenas por educação. Mas todos aplaudiram. Subi no palco com meu vestido desenhado por mim mesma. Cabelos soltos, sorriso leve, sem medo. Naquele momento, eu não era só uma vencedora. Era prova viva de que nenhuma dor é permanente, e de que ninguém tem o direito de apagar o brilho de alguém só porque não consegue enxergá-lo. Ali, diante de todos, me tornei aquilo que sempre sonhei. Não por vingança, mas por mim. Eu voltei como uma fênix. E eles? Eles estavam sentados nas cadeiras, calados, olhando para a mulher que um dia juraram que jamais seria nada. Eu sempre me perguntei como seria reencontrá-los. A Júlia, o Pedro, todas as outras vozes que um dia me fizeram acreditar que eu não era suficiente. No fundo, achava que sentiria raiva, que talvez explodisse, jogasse na cara deles tudo o que fizeram comigo. Mas não. Quando os vi novamente, tudo que senti foi indiferença. Era a reunião de ex-alunos da escola. Um daqueles eventos nostálgicos, organizados para celebrar o passado e rir das memórias. Mas para mim, o passado tinha gosto amargo, e cada lembrança era uma cicatriz ainda visível. Eles estavam todos lá, sentados em mesas, com suas roupas comuns, falando das mesmas coisas, com as mesmas piadas sem graça. Alguns engordaram, outros pareciam mais velhos do que realmente eram. Mas o que mais me chamou a atenção foi o vazio no olhar de muitos deles. Um cansaço. Uma falta de brilho. Foi Júlia quem veio falar comigo primeiro. Me abraçou como se fossemos grandes amigas. "Você tá maravilhosa. Eu sempre soube que você ia longe, sério." Fingi um sorriso. Um daqueles que não alcançam os olhos. Ela me perguntou sobre minha marca, sobre como consegui crescer tão rápido, pediu dicas, até me deu o número dela caso eu quisesse conversar. Tive vontade de perguntar se ela lembrava do que dizia sobre minhas roupas, dos apelidos que inventava. Mas não disse nada. Apenas assenti, mantendo a compostura. Justiça silenciosa. Depois veio Pedro. Mais careca do que eu esperava. Ainda com aquele sorriso de quem acha que pode ter tudo. "Nossa, você tá diferente, no bom sentido, claro." Fez questão de lembrar dos velhos tempos. "Lembra daquela vez no pátio? A gente era tão bobo naquela época." "Bobo?" ele disse. Como se as humilhações fossem brincadeiras inofensivas. Como se eu não tivesse chorado por semanas depois daquilo. E então veio o inesperado. "Queria te levar para jantar qualquer dia. Relembrar o passado. Você tá incrível, uma mulher de verdade." Olhei nos olhos dele. E pela primeira vez, vi insegurança. "Sinto muito, Pedro."
Mas o passado é exatamente onde você pertence. Outros vieram. Pessoas que nunca me dirigiram a palavra, agora sorriam como se fossemos velhas conhecidas. Sempre acreditei no seu talento. Você era tão quieta, mas no fundo, todo mundo sabia que você era especial. Mentiras. Palavras vazias tentando apagar o que fizeram. E eu apenas escutava. Com educação. Com classe. Com a postura de quem não precisava se vingar, porque o próprio tempo já fez isso por mim. Eles estavam ali, presos em rotinas, reclamando de empregos, casamentos falidos, sonhos engavetados. E eu estava diante deles como a prova viva de que é possível vencer mesmo quando ninguém acredita em você. Eu não queria humilhar ninguém. Não era esse o meu papel. Mas também não iria fingir que esqueci. Cada palavra deles foi uma pedra no caminho. E eu usei cada uma para construir meu próprio castelo. Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Mas dentro de mim, havia uma certeza tranquila. Eles se esqueceram do que fizeram. Mas eu nunca vou esquecer. E agora, que imploram por meu carinho, minha atenção, minha amizade. Tudo o que posso oferecer é o mesmo que me deram. Um sorriso falso. E distância. Eu já estava me preparando para ir embora quando vi a Larissa se aproximar. Ela andava devagar, os olhos baixos, as mãos trêmulas segurando um copo de plástico. Por um instante, nem a reconheci. A mesma Larissa que um dia liderou as zombarias comigo na sala de aula, que espalhou boatos sobre mim no colégio inteiro, agora estava ali, diante de mim, completamente diferente. Posso falar com você? Ela perguntou, quase sussurrando. Assenti com um leve movimento de cabeça. Ela respirou fundo, desviou o olhar e, de repente, seus olhos se encheram d'água. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu precisava te dizer isso. Sua voz falhava, o que me surpreendeu. Eu me arrependo de tudo. De verdade. Pausou por um segundo, engolindo o choro. A forma como a gente te tratava, não tem desculpa. Eu pensava que era só uma brincadeira. Mas hoje eu vejo que era crueldade. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu tinha inveja de você, da sua sensibilidade, do seu talento, da sua calma. E em vez de admirar, eu ataquei. Fiz parte disso. E não passa um dia sem que eu pense em como aquilo deve ter doído. Fiquei em silêncio. Eu ouvia, mas não respondia. Não por maldade, mas porque precisava sentir. Precisava processar cada palavra. Ela se despediu com um pedido simples e sincero. Se algum dia você puder me perdoar, só queria que soubesse que meu arrependimento é real. Logo depois, foi a vez do Pedro. Mais uma vez. Dessa vez, sem sorrisos irônicos. Sem flertes forçados. Eu fui um idiota. Ele começou direto, olhando nos meus olhos. Na época, achava que tudo era brincadeira. Não sabia lidar com alguém como você. Alguém que não tentava se encaixar, que tinha luz própria. Houve um silêncio estranho entre nós. Ele continuou. Sei que estraguei tudo. Mas hoje, eu vejo o quanto você era especial. E se você permitir, queria recomeçar. Nem que seja como amigo. Ouvir isso, depois de tudo, foi mais desconfortável do que satisfatório. Porque parte de mim queria jogar tudo na cara deles. Queria gritar, apontar, ferir como fui ferida. Mas eu não era mais aquela menina. E isso doeu mais neles do que qualquer palavra minha. Olhei para Pedro. Depois para Larissa, que me observava de longe. E então disse: eu escutei vocês. Só isso, por enquanto. Eles abaixaram a cabeça em respeito. Não houve insistência. Nem drama. Apenas um silêncio, pesado, verdadeiro. Naquela noite, percebi algo importante. O perdão não precisa ser dado de imediato. Às vezes, apenas ser ouvido já é mais do que eles merecem. No final do evento, o diretor da escola anunciou que ex-alunos convidados poderiam subir ao palco para compartilhar algumas palavras. Muitos recusaram. Alguns agradeceram rapidamente e desceram. Eu hesitei. Por alguns segundos, fiquei imóvel na cadeira, ouvindo meu coração bater mais alto que o burburinho da sala. Mas algo dentro de mim, algo antigo, esquecido, me empurrou para frente. Era a menina que um dia chorou sozinha no banheiro. Era ela que me guiava agora.
Subi devagar. Senti dezenas de olhos me acompanharem. Alguns curiosos, outros desconfortáveis. Peguei o microfone e respirei fundo. Não preparei discurso. Eu não precisava. Eu só precisava falar a verdade. Boa noite a todos. Comecei, minha voz firme, embora o peito estivesse apertado. Quando recebi o convite para este evento, pensei em recusar. Afinal, este lugar guarda algumas das lembranças mais difíceis da minha vida. Uma inquietação tomou conta do auditório. Continuei. Aqui, por muito tempo, eu fui tratada como invisível. Ou pior, como alvo. Riam das minhas roupas, zombavam dos meus sonhos, me fizeram acreditar que eu nunca seria nada. Muitos dos que estão aqui hoje participaram disso. Outros assistiram em silêncio. Vi alguns rostos se abaixarem. Outros congelaram, sem reação. Mas eu segui. Durante anos, carreguei o peso de palavras cruéis, de risos maldosos, de olhares que me diminuíam. E mesmo assim, continuei. Não porque sou forte, mas porque precisei ser. Ninguém me deu escolha. Pausei por um segundo. A emoção começou a surgir, mas não deixei que ela me travasse. Deixei que ela me conduzisse. Não estou aqui para me vingar. Não me tornei quem sou para provar nada a ninguém. O meu sucesso não é resposta ao ódio. É um ato de amor. Amor por mim mesma. Por aquela menina que desenhava em cadernos rasgados, que sonhava em silêncio, que chorava sem ser ouvida. Vi lágrimas nos olhos de alguns. Inclusive nos de Larissa, sentada na primeira fileira. Eu perdoo. Mas não esqueço. Porque esquecer seria apagar a minha própria história. E minha história importa. Cada dor, cada ferida, cada humilhação. Tudo me trouxe até aqui. E hoje, eu me orgulho de quem me tornei. Olhei para o fundo do auditório. Minha avó sorria, com os olhos brilhando. Eu sorri de volta. Espero que minha presença aqui sirva de reflexão. Que nenhuma outra menina precise passar pelo que eu passei. Que as escolas sejam espaços de crescimento, não de destruição. Fechei com as palavras que me acompanharam por anos. Eles riram do meu começo. Mas hoje, aplaudem de pé o que me tornei. O silêncio que seguiu foi mais poderoso que qualquer aplauso. Mas, alguns segundos depois, o auditório inteiro se levantou. Palmas. Muitas. Mas, acima de tudo, respeito. Desci do palco sem olhar para trás. Eu não precisava. A resposta que eles nunca esperaram era exatamente a que eu sempre precisei dar. Durante muito tempo, eu acreditei que o dia da minha vitória seria marcado pelo som da humilhação deles. Imaginava todos curvando a cabeça, envergonhados, enquanto eu brilhava no palco da vida. Mas quando esse dia finalmente chegou, percebi que a verdadeira vitória era outra. Eu não precisei me vingar. Não precisei devolver na mesma moeda. Não precisei ferir para provar que sobrevivi. Tudo o que fiz foi me amar. Me reconstruir. Pegar cada pedaço despedaçado que deixaram em mim e moldar, com cuidado, a mulher que eu sou hoje. Eles pedem perdão agora. E tudo bem. Aceito as desculpas sinceras, recuso as falsas, mas não carrego mais o peso disso. Não dependo do arrependimento deles para seguir em frente. O que me move hoje é paz. É a liberdade de ser quem eu sou, sem medo, sem vergonha, sem precisar me esconder. O tempo passou. A dor cicatrizou. E eu sigo. Porque o maior triunfo da minha vida foi não ter me tornado como eles. Não ter deixado o ódio me consumir. Não ter sido moldada pela crueldade, mas sim pela coragem. Hoje, olho para trás e vejo a menina que fui. Assustada, frágil, solitária. E a abraço com todo o orgulho do mundo. Ela não desistiu. Ela acreditou. Ela venceu. E se há algo que posso dizer a quem me vê agora, é isto. Eles riram do meu começo. Mas hoje, aplaudem de pé o que me tornei.